Olá, eu me chamo Luísa Mater Cruz, sou aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, Centro de Referência de Paranaíta. Estou no terceiro ano do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio. Esse é um vídeo avaliativo da disciplina de Biologia, orientada pela professora Letícia de Oliveira Rosa. O assunto de hoje são os anfíbios. Bom, quando nós observamos o contexto dos cordados, nós podemos dizer que os anfíbios se encontram em um processo de transição. Isso acontece porque eles estão parcialmente na água e parcialmente na terra. Os anfíbios podem ser divididos em três grupos: os urodelos, os anuros e os gimnofionas, também conhecido como ápodas. Os urodelos são aqueles os quais ainda possuem cauda. Esse grupo é representado principalmente pelas salamandras e pelos tritões. Os anuros são aqueles que não possuem cauda. Esse grupo é representado pelos sapos, rãs e pererecas. Três animais popularmente conhecidos, mas que poucas pessoas sabem explicar a diferença entre eles, ou até mesmo acreditam que são a mesma coisa. Para diferenciar esses três indivíduos, nós podemos começar pelo sapo. Dos três, o sapo é o que mais se adaptou ao ambiente terrestre. Em vista disso, a sua pele se tornou um pouco mais ressecada, só que na medida correta, porque ele ainda respira por meio dela. Além disso, ele possui bastante glândulas de muco e verrugas na sua pele. Ele também possui as glândulas paratoide, bem desenvolvidas atrás dos seus olhos, que são as glândulas de veneno. Além de tudo, por estarem bem adaptados ao ambiente terrestre, os sapos possuem dedos livres e bem articulados. Já as rãs são animais que estão mais associados ao ambiente aquático. Isso quer dizer, ela se desenvolve, se locomove com mais facilidade na água. A sua pele é bem viscosa e umedecida. Além do mais, entre os seus dedos elas possuem membranas intradigitais, que servem para facilitar o nado. Por fim, as pererecas, que são indivíduos arborícolas, ou seja, são indivíduos que costumam subir em árvores e se reproduzir no alto delas. E para que esse processo seja facilitado, as pererecas possuem discos adesivos nas extremidades dos seus dedos. As suas patas traseiras geralmente são maiores comparadas ao restante do seu corpo. Elas possuem os olhos esbugalhados e um corpo esguio. E por fim, os gimnofionas, ou também conhecido como ápodas. Esse grupo são aqueles que não possuem pernas e são representados pelas cecílias, também conhecidas como cobras cegas. Agora vamos falar um pouco sobre as características dos anfíbios. A primeira característica que a gente pode citar é que eles são animais tetrápodes, o que quer dizer que eles possuem 4 patas. Mesmo os ápodes não possuindo as 4 patas atualmente, os seus ancestrais possuíam 4 patas, e essa foi uma característica que foi perdida ao longo do processo evolutivo. Então, por isso, eles ainda são considerados animais tetrápodes. O anfi vem do grego e significa duplo. E o bio, como todo mundo já sabe, significa vida. Então, a palavra anfíbio pode ser traduzida como vida dupla. E esse nome, ele se refere à forma de vida que esses animais levam, que acontece parte na água e parte na terra, como foi citado anteriormente. Então, nós podemos dizer que esses animais são semiaquáticos e semiterrestres. Esses animais, dentro do grupo dos cordados, são considerados os primeiros a desenvolverem as pernas. A partir disso, as suas pernas ainda são um pouco rudimentares. Isso significa que eles não possuem muita habilidade para se movimentar, para caçar de maneira ativa ou até mesmo para fugir de predadores. Nesse contexto, para se alimentar, esses animais utilizam uma estratégia de sobrevivência, que consiste em sentar e esperar o alimento se aproximar dele, que no caso são os insetos. Dessa forma, quando os insetos se aproximam, eles mandam a língua para fora e o capturam. Para esse processo, os anfíbios dispõem de uma língua protráctil, a qual se projeta em direção ao alimento e o captura. Essa língua possui uma característica muito grudenta e viscosa. Além do mais, por serem considerados presas fáceis, esses animais possuem a chamada glândula paratoide, que nada mais é do que a glândula de veneno. Contudo, é bom lembrar que esses animais não são animais peçonhentos, ou seja, eles não injetam a toxina. Eles apenas são animais venenosos. Além do mais, para que eles permaneçam com seus olhos limpos e lubrificados, eles possuem pálpebras. Outra característica que também é muito interessante nesses animais é que eles possuem tímpanos para audição. E esses tímpanos também possibilitam a comunicação.
Em geral, são os machos que vocalizam, e não as fêmeas. Isto é, apenas eles emitem os sons. E esses sons geralmente são utilizados para fins reprodutivos. Eles também possuem glândulas de muco. Essas glândulas assumem um papel importante na manutenção do seu padrão respiratório, uma vez que esses animais respiram por meio da pele, e esse muco auxilia a pele a se manter úmida e permite processos de difusão. Eles também possuem uma cavidade chamada de coana, na qual o ar permanece antes de ir para os pulmões. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais especificadamente em relação às características de respiração dos anfíbios. A respiração cutânea é a principal forma de respiração desses animais, e é aquela que ocorre pela pele, como eu já disse um pouco anteriormente. A respiração cutânea normalmente representa 70% da respiração de um anfíbio. Após isso, nós podemos observar a respiração pulmonar. O pulmão desses animais é sacular, ele não possui alvéolos como os nossos. Então, por causa disso, ele não apresenta muita eficiência. Esse pulmão também apresenta uma função hidrostática para quando esses animais estão debaixo d'água. Uma curiosidade interessante nesses animais é que quando o seu pulmão e a sua coana estão inflados com ar, o volume deles aumenta consideravelmente. E esse processo auxilia para que eles não sejam deglutidos por predadores. Os anfíbios também podem realizar uma respiração do tipo bucofaríngea, e para isso a coana é utilizada. E por fim, mas não menos importante, quando esses animais ainda estão na fase de girinos e vivem embaixo d'água, possuem uma respiração branquial. Os anfíbios são os únicos animais conhecidos que possuem 4 padrões respiratórios diferentes. 3 acontecem em sua forma adulta, que é cutâneo, pulmonar e bucofaríngea, e 1 quando ainda são girinos, que é a branquial. Para finalizar, vamos falar sobre as características reprodutivas. Os anfíbios são seres dioicos, ou seja, eles possuem sexos separados. Uma característica marcante entre várias espécies de anfíbios é o processo de corte, que é basicamente um ritual de acasalamento onde o macho corteja a fêmea. Além do mais, também existe o amplexo, que é basicamente um abraço reprodutivo, onde, após o macho ser aceito pela fêmea, os dois vão para um local onde a água não é tão profunda, e o macho abraça a fêmea por trás, e ali todo o processo reprodutivo acontece. A partir disso, é importante ressaltar também que esses animais possuem fecundação externa, a qual acontece dentro da água. Ademais, esses animais também apresentam um desenvolvimento indireto, pois eles possuem o seu estado larval, conhecido como girino. Esse foi o meu vídeo. Muito obrigada pela sua atenção até aqui.